O continente africano é o berço da humanidade, cenário onde se realizam as grandes revoluções humanas, como o controle do fogo, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais. Nele, a história do homem começa a ser contada. A África se constitui de um mosaico de povos, 850, que falam aproximadamente 1.500 línguas, e construíram culturas, organizações sociais e políticas. Nela, a ocupação de grandes áreas distintas entre si permitiu a formação de verdadeiros impérios, que significavam muito mais a expansão de um grupo sobre outros do que um espaço político ou territórios delimitados. Para se exercer o poder sobre outros grupos, é necessário um acúmulo de elos sociais e de bens simbólicos, e não de bens materiais. As relações mais antigas com outros povos fora do continente africano, especialmente com o mundo árabe, aconteciam através do Mar Mediterrâneo, no Mar Vermelho e da estreita faixa de Suez. A partir do século XV, novas relações comerciais entre o continente e países europeus se consolidaram pelo estabelecimento de entrepostos e escalas. Era o tempo do comércio escravagista no Atlântico, em que se transformavam guerreiros vencidos em mão de obra de novos continentes. O continente africano foi constantemente explorado pelos europeus, que extraíam suas riquezas naturais como o marfim e as pedras preciosas. Em 1885, o Congresso de Berlim definiu fronteiras arbitrárias entre os diversos grupos étnicos africanos e estabeleceu os domínios de cada potência europeia na África. A colonização se estendeu por todo o continente, sem considerar as populações tradicionais envolvidas, empregando-as como mão de obra para realizar de seus projetos de obtenção de matérias-primas, esfacelando as técnicas locais de sobrevivência. Com o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o processo de independência da África. Outrora, lutas anticolonistas se misturaram aos conflitos da Guerra Fria, persistindo as antigas rivalidades étnicas, causando conflitos internos que provocaram o maior número de vítimas do mundo: 13 milhões de expatriados internos e 3,5 milhões de refugiados. Em relação ao mundo, a África representa 10% da sua população mundial, 1% do seu PIB e 1,3% do seu comércio e 2% do seu investimento externo. Seus indicadores de pobreza são os mais elevados do mundo. Ela reúne 33 dos 48 países menos adiantados e 36 dos países com os menores índices de desenvolvimento humano, IDH. Sua população conta com 180 milhões de subnutridos e 25 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS. A África possui uma superfície com cerca de 30,2 milhões de quilômetros quadrados, com terras nos 4 hemisférios. Atravessada pela linha do Equador ao centro, pelo Trópico de Câncer ao norte e pelo Trópico de Capricórnio ao sul. Ela está localizada nas zonas térmicas tropical e temperada, limitada ao norte pelo Mar Mediterrâneo, a nordeste pelo Mar Vermelho, a leste pelo Mar Oceano Índico e a oeste pelo Oceano Atlântico. O continente apresenta uma forma maciça com o litoral pouco recortado, bem como algumas ilhas: Madagascar, Cabo Verde, Canárias, Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Maurício e Comores.
O relevo africano se caracteriza pelas formas mais planas, onde predominam os terrenos cristalinos. Destacam-se os planaltos, que constituem grande parte do continente, as planícies, que formam uma estreita faixa ao longo do litoral, e as regiões montanhosas, que aparecem ao norte com a cadeia do Atlas, a leste com montes Kilimanjaro, Quênia e Rwenzori, que apesar de estarem em uma área próxima à linha do Equador, têm seus topos cobertos de neve, devido à grande altitude que apresentam, e ao sul com os montes Drakensberg, estendendo-se de Moçambique até o Mar Vermelho. Encontra-se o maior rift do mundo, o Vale do Rift, a ampla falha geológica com mais de 6.000 quilômetros de extensão, 30 quilômetros de largura e 1 quilômetro de profundidade. Ele foi produzido por violentas forças subterrâneas que quebram a crosta terrestre, provocando o afundamento de enormes blocos entre linhas de falhas e forçando a saída de rocha liquefeita sobre a forma de vulcões. Ainda hoje, esse falhamento está em curso. Vários vulcões ainda estão ativos e entre eles aparecem fontes efervescentes que expelem carbonatos de sódio, tornando amargas as águas lacustres. O continente africano possui uma vasta rede hidrográfica, com rios que estão entre os maiores do mundo, não só em extensão como em volume de água. O percurso destes rios é, de maneira geral, muito irregular, o que dificulta sua utilização como via de transporte. O regime de suas águas também é bem desigual, havendo rios intermitentes nas regiões áridas e semiáridas, rios com maior volume de água no verão nas regiões tropicais e os rios das áreas equatoriais, com grande volume de água o ano todo. O continente africano possui uma grande diversidade climática, predominando as altas temperaturas, influenciada por fatores como continentalidade, relevo, massas de ar e correntes marítimas. Ele apresenta condições bastante extremas. A África é atravessada na região central pela linha do Equador, produzindo-se uma distribuição latitudinal em que se estabelece uma simetria dos climas no norte e ao sul da linha. As paisagens vegetais africanas estão diretamente relacionadas com o regime de chuvas no continente. Nas áreas mais úmidas, próximas ao Equador, aparecem as florestas equatoriais e tropicais. À medida que nos afastamos do Equador, tanto para o norte como para o sul, as chuvas se tornam mais escassas, modificando as paisagens vegetais, savana, estepes e vegetação das áreas desérticas. A savana é a paisagem natural própria das zonas de clima tropical semiúmido. A vegetação da savana é formada por uma coberta contínua de gramíneas e arbustos, com árvores muito distantes entre si. As espécies mais comuns são o baobá e as acácias. Nas margens dos rios crescem formações florestais que recebem o nome de mata de galeira ou mata ciliar. A floresta é a paisagem natural típica das zonas de clima equatorial. É formada por grandes árvores cujas copas espessas impedem a paisagem da luz solar até o sol. A floresta intertropical é formada por espécies de árvores distintas que crescem misturadas em diferentes tipos de solo. O deserto é a paisagem natural característica dos climas extremamente secos. A vegetação nos desertos é praticamente inexistente e em algumas partes limita-se a pequenos arbustos e matagais adaptados à aridez. A estepe é a paisagem natural das zonas de clima tropical, seco próximo aos desertos. A estepe tropical tem uma vegetação muito pobre, composta por gramíneas e arbustos. Nas estepes africanas existem 2 períodos de chuvas por ano. As mais abundantes ocorrem na primavera e no outono. A estepe
tem uma coloração que muda do amarelo pardo ao verde conforme a época do ano. Na África, existem tipos de paisagens vegetais adaptadas às diferentes condições climáticas. Entre as vegetações mais características do continente estão as savanas, típicas das áreas do clima tropical semiúmido. Elas circundam as florestas, formadas predominantemente por gramíneas, apresentam arbustos e árvores esparsas. As savanas são habitats de grandes mamíferos como girafas, elefantes, zebras, hipopótamos, rinocerontes, leões, entre outros de menor porte. Vários parques nacionais foram criados nas áreas de savana para observação e preservação de suas espécies, como o Parque Nacional Kruger e a Parque Nacional Pilanesberg, na África do Sul. A África é um continente que permite diferentes formas de regionalização. A sua grande diversidade étnica, física, econômica e política possibilita adotar diferentes critérios para isso. Uma região bastante característica é o Maghreb, que em árabe significa poente. É a parte do território africano localizada nas proporções norte e noroeste, de população predominante árabe. Esta região é rica em recursos minerais como o petróleo na Líbia e na Argélia e a extração de fosfato no Marrocos. O Sahel também constitui uma área com características muito próprias. Trata-se de uma grande faixa de terra semiárica localizada ao sul do deserto do Saara, que se estende por mais de 6.000 quilômetros de leste a oeste do continente. Trata-se de uma região assolada por grandes dificuldades econômicas, onde estão países pobres com grande diversidade de povos. Há também as regiões desérticas, como a do deserto do Saara, localizado ao norte do continente, possuidor de grandes riquezas minerais como jazidas de ferro, manganês, gás, petróleo, com predominância dos povos de cultura árabe, e a do Kalahari, situada ao sul, onde se encontram jazidas de urânio, cobre e diamantes. O estudo das questões que envolvem o continente vai permitir que se definam outras formas de regionalizá-lo, possibilitando assim um entendimento mais claro das suas características e contradições. A África Islâmica compreende a parte norte do continente, com países nos quais predominam população e região islâmica e de língua árabe. O contato dos habitantes de grande parte dessa região com os povos da Europa e do Oriente Médio é milenar em virtude das invasões de romanos, gregos, fenícios, árabes e turcos. A África subsaariana corresponde ao restante do continente e localiza-se ao sul do Saara, reunindo cerca de 81% da população africana. A maioria de seus habitantes é negra, havendo numerosos grupos étnicos distintos. A religião animista predominante, ainda que o islâmico venha crescendo nos países situados ao norte dessa região. A maioria da população descendente de brancos europeus da região cristã. Ao contrário da África Islâmica, essa região só passou a ter contato maior com outros povos do mundo a partir do século XV.